Existe o velho ditado que tudo que começa errado, termina errado. No Independente, isso se fez valer. O WO da primeira rodada contra a Itapirense foi determinante para a desclassificação do Galo, ainda na primeira fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Os galistas apostavam na amizade de Anderson Rocha com Paulinho McLaren. O atual treinador do Independente foi jogador do técnico da Francana. Mas, pelo visto, a feiticeira não estava muito interessada em ajudar o time limeirense, que era apontado, inclusive, como um dos candidatos ao acesso. O Independente fez e muito bem a sua parte, porém, começou o jogo de forma nervosa. Parecia que nada dava certo contra o Jaguariúna. A bola estava pegando fogo nos pés dos jogadores. Era perdida uma oportunidade atrás da outra. Até que aos 17 minutos, o lateral João Paulo cruza para o gol de Matheus Varão, 1-0. O atacante substituía ao suspenso Diogo, artilheiro do time com 5 gols. O gol tranquiliza a torcida e os jogadores. O Galo passa a jogar mais solto e chega ao segundo gol aos 23 minutos. Em jogada individual de Marcinho, o atacante cruza para trás e o lateral Giovani pega muito bem para fazer 2-0. O Jaguariúna só assusta uma única vez, graças a essa falha da defesa galista. Em seguida, o técnico Anderson Rocha é expulso por reclamação. E o terceiro gol do Galo não demora a sair. Aos 34 minutos, Wendel invade a área e é derrubado pelo volante Diego. Além de marcar a penalidade máxima, o árbitro Aurélio Santana Martins expulsa o jogador do time visitante. Denis Nunes cobra muito bem, ampliando para 3-0. Pedro Henrique de cabeça, por pouco não marca o quarto. Já o goleiro Breno evita o gol de Wendel, após arremate de fora da área, que desvia na defesa. O volante Gustavo também arrisca. Nos acréscimos, Wendel aproveita uma sobra e acerta esse tubaço de perna esquerda, no ângulo de Breno, 4-0. O Independente volta com a mesma formação para o segundo tempo. O problema é que a Francana não fazia sua parte. O tempo ia passando e a angústia aumentando. Aos 4 minutos, Marcinho invade a área e no momento de marcar é derrubado por Ricardo. Outro pênalti bem marcado pelo árbitro. O problema é que desta vez o juiz não mostra o vermelho ao defensor. O próprio Marcinho cobra com extrema categoria para fazer 5-0. Parecia que o senhor Aurélio Santana Martins estava com dó do Jaguariúna. Aos 6 minutos, ele deixa de marcar esse pênalti claríssimo em Marcinho. A entrada de Igor aumenta o poder ofensivo do alvinegro. Aos 14, em cobrança de falta, o reserva de luxo obriga o goleiro Breno a praticar uma excelente defesa. Só dava Independente. Matheus Varão arranca em velocidade, passa por Ricardo e finaliza para uma excelente defesa de Breno. E a bola não saía da área do Jaguariúna. Era difícil marcar os zagueiros do Galo. O volume de jogo do Independente era impressionante. Aos 26, Igor finta seu marcador e bate com curva. A bola tira a tinta da trave. Aos 36, até o zagueiro Gabriel Ventura arrisca de fora da área. O goleiro solta e Lucas Ambiel chega 1 segundo atrasado. O Independente fecha sua goleada aos 39 minutos. Após cobrança de escanteio de João Paulo, Vidal marca contra. Porém, Lucas Pezão sai comemorando, como se o gol tivesse sido seu. Final 6-0. Quando o árbitro encerra a partida no Pradão, ainda restavam 10 minutos em Franca.
Os jogadores do Independente ficam no gramado esperando e torcendo pelo gol da Feiticeira. Mas infelizmente ele não vem. Muitos jogadores choram. O Independente encerra sua participação na competição com 10 partidas de invencibilidade, 7 vitórias e 3 empates. Por 1 ponto, não avança de fase. A derrota para o Brasilis na segunda rodada, em Águas de Lindóia, também pesou na balança. João Paulo, o Galo vai embora, mas pessoalmente você fez um bom campeonato, né? Sim, eu acho que particularmente, fazendo um balanço do campeonato, eu fiz um ótimo campeonato, principalmente os jogos em casa. Nos últimos 5 jogos foram 3 assistências e 2 gols. E independente que a gente não conseguiu a classificação, a gente sai de cabeça erguida e dever cumprido. O que faz um jogador agora que acaba a competição? Montar um DVD, sair distribuindo? Sim, tem que montar um DVD, né? Entregar nas mãos de Deus acima de tudo, que Ele sabe de todas as coisas. E sair distribuindo aí. Esperar que alguém tenha olhado aí, alguém tenha gostado e continuar dar continuidade ao nosso trabalho. Pedro Henrique, mais uma passagem sua pelo Independente, mas não conseguiu o objetivo que era a classificação. Faça um balanço aí da competição. Cara, acho que começamos um pouco errado, né, com aquele WO. O time se acertou no meio da competição, mas a partir do momento que o time se acertou, prova disso foi os resultados, ficamos 10 jogos invictos. Hoje o time sai de cabeça erguida, que o que a gente pôde fazer lá dentro a gente fez. Fale sobre 2 coisas, o seu choro, que dá pra ver que tá chorando, e por que voltou depois que todo mundo foi embora, por que você voltou ali no campo? Cara, a gente faz um balanço mesmo, uma retrospectiva por tudo que a gente passou, que em vários momentos achei que a gente ia classificar, e nesse momento mesmo não tem nem palavras, né, para expressar o que está acontecendo, porque o time, o grupo, o ambiente era muito bom, excelente, mas não deu. André, o Independente se despede da competição, mas de cabeça erguida, né? 10 jogos de invencibilidade. Cabeça erguida, dever cumprido, infelizmente dever cumprido, mas com a insatisfação de não classificar. Mas eu acho que pelo que o time ficou 10 rodadas sem perder, esse time tinha que ser respeitado. A gente pensa, várias hipóteses, de repente o pessoal não ganhar lá o jogo lá, porque o Independente ia vir muito forte e já está eliminando um adversário forte. Então são várias coisas que a gente fica pensando, mas infelizmente o futebol é desse jeito aí, não tem lógica, né? Muita gente elenca o WO como o principal vilão da não classificação. Você acha que foi só o WO? Eu acho que não, Denis. Eu acho que, independente do WO, depois o time perdeu lá em Águas de Lindóia contra o Brasilis. E se o time não tivesse perdido lá em Brasilis, de repente a gente manteria o Augusto e no meio do campeonato o time não poderia ter essa sequência de vitórias que teve. Então eu acho que infelizmente aconteceu o que tinha que ter acontecido. A parceria continua ou para por aqui? A gente vai conversar com o pessoal, a vontade é ficar, mas aconteceram vários fatores, várias coisas que deixam a gente muito chateado para a gente não ficar.